Senhor presidente, senhores vereadores, mesa, profissionais de imprensa, público que nos acompanha através das redes sociais, boa tarde a todos. Senhor presidente, trago a essa tribuna uma notícia, uma situação que entendo ser de extrema importância e que essa casa precisa se posicionar, ter ciência, para que a gente possa exercer uma de nossas prerrogativas, que é a de fiscalizar. Tenho ciência de um auto de infração aplicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 2019, através de um auto de infração que foi dado a uma empresa, uma multinacional, por lançar esgoto in natura em uma zona de proteção ambiental, uma área considerada ZPA. E ali foi estipulada uma multa de mais de R$100 mil para essa empresa. O auto foi lavrado no dia 16/7 de 2019. No dia 26/8 de 2019, a empresa teve ciência desse auto por meio de AR, que consta no processo, o processo 51.141/2019, tendo 30 dias para poder apresentar impugnação, ou seja, uma defesa administrativa, a partir do recebimento desse auto de infração. E aí o que acontece? Eu vou até pedir para os técnicos aqui apresentar ali no painel, para mim, por gentileza, que a lei prevê que seja apresentado em 30 dias o recurso ou a impugnação. A outra imagem, por gentileza. E aí, no protocolo geral, o que diz a lei? O Código do Meio Ambiente, 2199 de 99. No seu artigo 327, parágrafo 1º. A impugnação será apresentada ao protocolo geral da Prefeitura no prazo de 30 dias contados da data do recebimento da notificação da intimação do auto de infração. E aí a gente pode observar ali que a data do auto, da impugnação do auto de infração, está o dia 4/10. Confere, vereadores? Dia 4/10. Entretanto, na primeira página do processo da defesa, pode mudar lá para mim, alguém simplesmente foi lá e considerou a data do dia 25/9 de 2019. O que significa isso? Se fôssemos contar pelo dia 26/8, o prazo chamado tempestivo para a empresa apresentar recurso seria o dia 25/9 de 2019, ou seja, 30 dias. Aí, a empresa tem a tempestividade considerada, é analisado o recurso em âmbito administrativo e segue todo o trâmite para ser feito. Mas não foi isso que aconteceu. O protocolo nos diz que o processo, a defesa, chegou no dia 4/10, mas internamente nós temos ali, dia 25/9 de 2019, uma assinatura sem matrícula, apenas uma rúbrica, e aí o que aconteceu? O processo seguiu, foi analisado, foi analisado em fase recursal como tempestivo. Ora, se o recurso foi apresentado no dia 4/10, como que esse recurso é tempestivo? Não tem condições desse recurso ser tempestivo. O processo é intempestivo. E por ser intempestivo, não tem como dar procedimento, análise de mérito, está revelido o processo. No meu entendimento, máxima vênia, se eu estiver errado, deveria ter conduzido a pagar a multa. Até porque nós estamos falando de esgoto in natura, aquilo que eu vivo falando, e aquilo que os meus moradores vivem questionando. Por que as multas dos grandes são anuladas, das grandes empresas, e eu estou com um processo lá, de mais de 120 famílias que foram notificadas a sair de uma área que consideram ZPA, uma área consolidada. E eu me recordo muito bem, no dia que, uma sexta-feira, que nós estávamos apresentando os recursos administrativos, eu liguei para a secretaria, eu tenho condições de enviar por e-mail? Não pode. Posso levar na secretaria? Não pode. Eu tive que ficar no protocolo
protocolizando mais de 80 defesas, saí de lá quase 7 horas da noite, porque a porta de entrada de um processo é onde? No protocolo geral. Por que não foi no protocolo geral? Por que foi considerada a tempestividade desse recurso? E sabe qual o fim último? Qual o fim último? Foi dada a manutenção pela junta administrativa de recurso, foi mantida a multa, né? Entretanto, no Conselho de Meio Ambiente da cidade, a multa foi anulada. Não quero entrar aqui no mérito do porquê que a multa foi anulada, não é competência minha, sou jornalista, estou trazendo para essa casa para a gente poder, né, observar, estudar o porquê que esse auto de mais de R$100 mil, que poderia ter vindo para as contas do município, foi anulado. Por que esse auto foi anulado? E aqui, a lei ela é muito clara. A defesa de recursos, o que fala a lei no artigo 333? Que a defesa ou recursos apresentados após o transcurso do prazo não serão conhecidos, exceto quando o ato impugnado for manifestamente ilegal. A multa não é ilegal, ela foi aplicada pelo fiscal. Então, assim, a gente precisa apurar essa situação, a gente precisa saber, porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Uma parte. O nobre vereador falou que a multa foi mantida pela municipalidade, mas o conselho, então, que revogou, que não aceitou, é isso? Isso aí. O conselho... Então, o Conselho de Meio Ambiente, um espaço democrático, que tem representantes da sociedade civil e do poder público, inclusive com representantes desta casa, porque esta casa também faz parte, né, de alguns conselhos, entre os conselhos, inclusive o Conselho de Meio Ambiente. O conselho, então, que revoga a multa, eu não sei, senhor presidente, vereadora, eu não sei se cabe chamar, então, o conselho para uma explicação. Eu estou aqui colocando as considerações, uma vez que a municipalidade manteve a multa, e que a multa ela foi anulada pelo Conselho. O Conselho é um espaço democrático. Então, assim, um esclarecimento para que a gente saiba a quem cobrar. Na verdade, no meu entendimento, presidente, eu acho que essa multa não deveria nem ter parado no Conselho. Deveria nem ter sido pautada no Conselho, porque a multa ela é a defesa, ou seja, a impugnação ela é intempestiva. Ela não deveria ter parado no Conselho, no meu entendimento. Posso estar errado, né, mas no meu entendimento não deveria nem ter sido parado lá no Conselho, porque foi julgado e foi analisado. E aí algo que me chamou a atenção, mais uma vez, de forma respeitosa ao Conselho da cidade, não quero aqui, né, levantar nenhuma questão, eu só estou falando uma coisa que eu entendo, que eu achei por bem trazer para essa casa, porque nós somos fiscalizadores. Agora, nós tivemos 9 votos contra 2 votos. E, pasmem, a Procuradoria-Geral do município foi voto que, pela manutenção da multa. Ou seja, a Procuradoria do município tem cadeira no Conselho, e a Procuradoria votou para manter a multa. Então, a própria Procuradoria, que orienta, que é um órgão, né, que orienta a Prefeitura Municipal, votou para que a multa fosse mantida. Então, por que a multa foi anulada? Mais de R$100 mil anulados, né, de uma multa em função de o esgoto in natura sendo lançado em uma ZPA, Zona de Proteção Ambiental. Enquanto isso, nós temos os nossos moradores que estão recorrendo de um processo administrativo, né, e que não tem, como eu não pude protocolar dentro na secretaria, eu tive que protocolar no protocolo geral, né, e aí a gente vê o contrário acontecendo. Eu espero que essa situação seja apurada, que a gente consiga entender essa situação muito bem, porque é aquela coisa, nós não podemos atuar em favorecimento de ninguém, muito menos de empresas privadas ou quem quer que seja. Tenho dito, senhor presidente. Presidente, queria pedir a palavra por 3 minutos, regimentalmente. Eu trabalhei no município da Serra, né, todos sabem disso, e com relação a essa data, eu passei por situação similar, e ocorre que aconteceu comigo com relação a um pedido de uma liderança comunitária. Às vezes, a própria parte interessada ia na secretaria e protocolava o pedido com a gente,
e também protocolava no protocolo geral. Como o protocolo geral tem uma fila de documentos, a Câmara Municipal é um exemplo disso, leva o documento num dia, pega no outro, né? Eu não sei se vocês acompanham esse protocolo aqui, mas eu acompanho isso já há 4 anos. Às vezes, o documento é entregue no protocolo, mas a data dele sai divergente da data entregue em mãos na secretaria. Isso aconteceu com o presidente de um bairro aqui da Serra, que todos aqui conhecem, mas não vale a pena citar. Na época, eu já levantei essa questão, ele estava fazendo um pedido com data, eu falei, mas essa data não está condizente, aí eu fui ver e tinha acontecido isso. Mas, não obstante poder ter razão a fala da intempestividade, em razão disso e de vários outros acontecimentos, que um dos requerimentos que eu fiz, que é o de número 6, que eu achei que fosse ser lido hoje, pela ordem, leram até o 5 na última sessão, eu peço exatamente informação ao município com relação ao Conselho Condemas, porque eu tenho conhecimento, inclusive, de um ofício que o Condemas enviou aqui para a Câmara da Serra, em 23 de setembro de 2020, pedindo a participação da Câmara, dizendo que tinham tido algumas reuniões em que o vereador, que era o indicado para representar a Câmara no Conselho, não tinha ido. Ele cita aqui quais são as reuniões. Inclusive, eu fiz esse pedido também diretamente ao presidente, se eu poderia ser representante nesse conselho, justamente porque é um conselho que levanta sempre um assunto diferente e chega a situações como essa que o vereador acabou de narrar. Era isso que eu queria ponderar, dizer da importância da Câmara da Serra de participar do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de pedir ao secretário a função de cada membro do conselho, o prazo, o tempo que ele tem para ficar lá, a troca disso, não pode ser a mesma pessoa, eu penso, perpetuar como representante no conselho, a gente precisa oxigenar isso e fiscalizar de perto. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, só para poder, mais uma vez, esclarecer, artigo 327 da Lei 2199 de 1999, Código Municipal de Meio Ambiente. A impugnação da sanção ou ação fiscal instaura o processo contencioso administrativo em primeira instância. Parágrafo 1º. A impugnação será apresentada ao protocolo geral da Prefeitura no prazo de 30 dias contados da data do recebimento da notificação, da intimação ou do auto de infração. Não tem outra porta de entrada se não for o protocolo geral. Senhor vereador Igor. Presidente, assim, eu entendo que a questão do conselho é algo que nós temos que discutir, porque parece que tem conselho que tem mais autonomia e poder do que vereadores que são eleitos pelo povo como nós. Isso nós temos que discutir para equalizar essas coisas. O que me surpreende é a prova, a autenticidade da intempestividade da data, com uma assinatura sem apenas rúbrica, nós sabemos o nome, não tem um carimbo, não sabemos quem é o colaborador da prefeitura. E ainda nós entendemos que, independente se for procuradoria da Câmara ou da prefeitura, o procurador, para se manifestar, ele está colocando a posição dele e o nome com o entendimento de incompatibilidade com o gênero da situação. E, mesmo assim, foi seguido pelo Conselho o voto para derrubar a multa. Não sei se seria o caso solicitar o nobre presidente para que a nossa Procuradoria da Câmara Municipal possa tentar puxar esse processo para nós entendermos melhor essa situação, porque se houve uma data posterior, acabou, não tem conselho, não tem que se discutir, as leis são feitas de datas e prazos. Passou, passou. Né? Então, quero colocar aqui, não digo a minha indignação, mas o nosso despertamento, se é possível até nossa Procuradoria da Câmara, através do nosso presidente da mesa, solicitar para nós entendermos se realmente, como o nobre vereador está provando que houve a intempestividade relacionada ao prazo, parou por ali. Não tem o porquê ser julgado, não tem porquê derrubar, não tem porquê cessar a multa. Então, gostaria que ficasse registrada a nossa fala. Obrigado. Presidente. Uma parte.
Só para Pode, esclarecer, pois não, vereador. depois da fala, eu acho que eu não me fiz entender bem. O que aconteceu comigo, com a liderança comunitária, é o seguinte: o protocolo na mão da liderança comunitária, feito no protocolo geral da prefeitura, tinha data 1º de janeiro. O protocolo da capa do processo tinha data 6 de janeiro, o dia que o protocolo autuou, paginou e colocou a capa no processo. O que eu estou dizendo que, num caso como esse, tem que saber cadê o comprovante do protocolo, que está de posse também da pessoa que protocola. Porque a data da capa do processo, e não aconteceu isso em um processo só que chegou para mim, não. Acontecia de presidente de bairro pedir som, palco, iluminação para evento. E a data que estava na capa do processo era posterior à data do evento. Aí eu ligava para o presidente e perguntava: por que você está pedindo no dia 10 de março, se o evento foi dia 8? Ele falava: não, mas eu protocolei dia 1º, está aqui no meu documento, aqui o pedido no dia 1º. É isso que eu estou tentando me explicar, e eu acho que agora ficou mais claro. A gente precisa, talvez, notificar em nome da Câmara Municipal da Serra a empresa para comprovar a tempestividade do recurso, se for o caso, anular dali para frente, judicializar e obrigar o pagamento da multa, se realmente está intempestivo. Acho que a Câmara da Serra tem, inclusive, poder para isso. A gente teria que fazer uma consulta à Procuradoria. Obrigada. Pela ordem, presidente. Uma parte. Assim, com todo respeito aos colegas, mas mais do que discutir a data do protocolo, para mim aqui é a anulação da multa que foi dada pelo Conselho. Então, eu sugiro que seja convocada a Junta de Análise de Recursos, que ela faz parte da Secretaria de Meio Ambiente, e essa junta ela é composta e está preconizada dentro do Código do Meio Ambiente. Inclusive, quem faz parte dessa junta são funcionários efetivos, técnicos, que fazem os seus pareceres, e que convoquemos, então, essa junta para que ela explique porque, a partir da sua análise, encaminhou o processo para o Conselho. Este processo chegou ao Conselho, se é que eu entendi bem, porque foi encaminhado. Então, assim, discutir a data do protocolo, ok, mas acho que tem que ter uma... Exatamente. Então, mas... Então, convoquemos a junta para que se explique. Agora, acho que nós temos que convocar, então, aqui. Convoquemos essa junta, aos representantes que foi encaminhado, convocar o Conselho para que tenhamos uma explicação. Eu penso, não, vereadora, que a fala do vereador Anderson foi muito clara. Ele mostrou a data do protocolo. O protocolo era da pessoa que deu a entrada. Mostrou a data que o documento foi inserido, que era, sim, que era o recurso. Não adianta, vereador, só questionar. Ok? Então, assim, não era para passar na junta, na comissão, não era. Mas, já que passou, havia interesse, porque foi feito tudo errado. E não foi o Conselho que decidiu ir para lá, esse documento. Foi a secretário da época que decidiu mandar para o Conselho. Então, eu acho que, se for convocar alguém, tem que convocar o secretário da pasta na época. Eu penso nisso. Presidente. Pois não, vereador? Não, desculpa, peraí. Deixa o vereador Wellington que estava pedindo. Mas eu acredito, presidente, que agora, agora vai acabar com isso, porque as consultas já estão começando a ser marcadas online, algumas situações já estão sendo online, eu tenho certeza que o prefeito, com o secretário de Meio Ambiente e todas as outras pastas, vai começar a funcionar os protocolos online também, que nós estamos no século XXI. Então, já está na hora de diminuir papel e fazer online, você entra com recurso online. Só que, infelizmente, presidente, na gestão anterior, foi recebida uma emenda, na época do deputado federal Givaldo, do PT, mas, em vez de contratar uma empresa para fazer a informatização de tudo, até hoje não foi feita a informatização da saúde. Mas agora nós estamos no século XXI, então vai começar a funcionar tudo online, que a Serra nós vamos caminhar 20 anos à frente. Presidente, só para poder enfatizar, quando a pessoa protocoliza qualquer assunto no protocolo geral e é aberto o processo,
fica colado um adesivo, primeiro na capa do processo, que é anexado ao que está o auto, e o outro adesivo vai com a pessoa que protocolizou. Essa defesa que está interna, não quero eu pensar que foi dessa forma, mas se a parte interessada queria tempestividade, é óbvio que na defesa dela também vai estar 25/9. Mas o fato é que no protocolo geral, foi adesivado ao processo que foi apensado ao processo que era do fiscal, né? E o outro adesivo ficou com a outra parte interessada, nos dois casos.